Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo de hoje comentar sobre o jogo Brasil e Venezuela pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Esse jogo aconteceu no estádio, lá no Mato Grosso, em Cuiabá, aquele estádio que foi construído para a Copa, a Arena Pantanal, e o Brasil apenas empatou com a Venezuela. Então a gente tem muita coisa para falar aí sobre esse jogo. Então eu vou começar falando aqui do jogo em si, depois vou tentar comentar alguns aspectos aí relacionados à seleção e também ao restante da competição e o desenrolar aí das coisas relacionadas a esse jogo. Bem, no jogo a gente viu ali, para iniciar, que o gramado já não era dos melhores, Era um gramado ruim, não era um gramado numa condição excelente. E como era de se esperar, o Brasil começou indo para cima da Venezuela, a Venezuela toda fechadinha ali atrás, não dava espaços ali, aquelas linhas bem compactas, bem fechadas, e tentando sair no contra-ataque. Até aí, tudo certo, Era o que se esperava mesmo de um jogo como esse envolvendo Brasil e Venezuela, O Brasil indo para cima e a Venezuela se defendendo, tentando sair nos contra-ataques. No entanto, nesse jogo, principalmente ali no primeiro tempo, já deu para perceber algumas mudanças, Principalmente a questão do jeito de jogar do Fernando Diniz, Então estava bem mais explícito ali aquela forma do Fernando Diniz, onde ele aproxima bastante ali os jogadores, Às vezes o lateral sai lá da direita, vai na esquerda, então ele tenta compactar bem o time, principalmente quando está no ataque, e a questão de posse de bola, Joga bastante com a bola. Então essa característica do Fernando Diniz ficou ali bem evidente. E aí a gente via muitas jogadas ali com o Arana, pela esquerda, o principal jogador ali do Atlético. O Danilo, que jogou na direita, foi pouco acionado e ele ali se contundiu, se machucou e teve que sair ainda no primeiro tempo. Então ali a gente já vê esse problema, A gente tem um problema ali na lateral direita. Teve um substituto, do Danilo ali, um jovem jogador ainda, Se não me engano ele joga no Girona. Foi a estreia dele pela seleção. E, em certo sentido, há muito tempo a gente não tem um lateral direito forte que apoia bem, e aí tem esse problema já na lateral direita que não se resolve há muito tempo. Então as jogadas maioria na esquerda, pressionou muito ali o Brasil, não conseguiu concluir em gol, e aí no segundo tempo, no final do primeiro tempo, 0-0, e dava aquela sensação, o Brasil com mais volume, jogando melhor do que a Venezuela, mas naqueles contra-ataques ali passava um pouco de dificuldades, Às vezes dava a impressão de que a Venezuela chegaria ali para definir e a defesa não estava segura, vamos dizer assim, não sentia segurança naquela defesa. E o goleiro fez boas defesas, o Ederson ali fez boas defesas, mas a gente não sentia segurança. Então, final de primeiro tempo 0-0, Brasil em cima e alguns contra-ataques ali, o destaque para o jogador Rincón da Venezuela. Bom, no segundo tempo, logo com 4 minutos, o Brasil fez um gol de escanteio muito parecido com o gol que fez contra o Peru, jogando fora de casa, aquela cobrança no primeiro pau e o desvio de cabeça, Foi um zagueiro que fez o gol. Jogada ali ensaiada, provavelmente. Então, a partir dali, parecia que a coisa ia deslanchar, que o Brasil ia conseguir o resultado facilmente. E aí pressionou o jogo todo, ficou em cima, mas o gol não saía de forma nenhuma, O Vini Júnior chegou até a fazer um gol, mas estava ali impedido. E aí, com 39, 40, já no finalzinho do jogo, a Venezuela empata, com um gol de bicicleta no contra-ataque rápido, uma jogada ali de toques rápidos e de primeira o jogador Belo conseguiu fazer esse gol de bicicleta. Pois bem, o que a gente viu em relação a esse jogo foi que a Venezuela não é aquela Venezuela, O que não justifica o resultado ruim da seleção brasileira e a atuação ruim.
Quando pensávamos aqui nas eliminatórias sul-americanas, tinha 2 adversários que a gente considerava sempre que eram muito frágeis, né, e que eram 3 pontos garantidos. Esses 2 adversários eram Bolívia e Venezuela. Sinceramente, eu não me recordo de ver o Brasil empatando ou perdendo para esses 2 times, né? Eu acho que a última vez que perdeu para a Bolívia, por exemplo, foi nas eliminatórias da Copa de 1994, né? Se eu não me engano. Da Venezuela, eu nem sei qual data, né? Não sei nem falar qual data o Brasil perdeu para a Venezuela ou empatou com a Venezuela. Mas, como já diz aí o ditado, né? Já não existe mais bobo no futebol, né? O futebol modernizou, mudou, todo mundo joga futebol. E esse time da Venezuela, vários jogadores atuam fora da Venezuela. Muitos atuam nos Estados Unidos, né? Na Liga Americana. Alguns também atuam na Europa e no Brasil também, no futebol sul-americano. Eles têm um técnico argentino e o time da Venezuela é um time competitivo, né? Não é um dos melhores times das eliminatórias, mas é um time competitivo, né? Dentro dos padrões ali do que é o futebol moderno hoje. É um time compacto, um time que joga ali com as linhas bem próximas, sabe sair no contra-ataque rápido, tem alguns bons jogadores. Então, a Venezuela já não é mais aquela, né? Então, com certeza, precisa ter uma atenção maior aí na hora de enfrentar esses adversários. E o que a gente vê é que o futebol brasileiro realmente parou no tempo, né? Como se todo mundo tivesse evoluído e o Brasil tivesse um pouco que parado no tempo e não acompanhado essa evolução, né? Como se tivesse aquela certa arrogância do brasileiro de achar que já sabe bem, que já entende tudo de futebol, que não precisa evoluir. E em relação a isso, a gente percebe que tem muita coisa a se melhorar, né, no futebol brasileiro, tem muita coisa que precisa ser mudada realmente. Então tem a questão do técnico que ainda não se definiu, né, se o Ancelotti realmente vai vir. Segundo a CBF, realmente ele vai chegar no meio do ano. Alguns jornalistas aqui no Brasil já falam que é desnecessário a presença do Ancelotti, que os Diniz resolveria o problema. Mas com esse resultado, né, com esse empate diante da Venezuela, tudo mudou, né? E todo mundo já está um pouco pé atrás ali com esse resultado da seleção. Um outro fator também ali que a gente pode levar em consideração, né, de repercussão sobre esse jogo, é como a CBF trata, né, o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, o organograma é desenhado da seguinte forma: a CBF ela tem seus diretores eleitos pelos diretores das federações estaduais. Então, cada estado tem uma federação de futebol que tem um diretor e esse diretor elege o presidente da CBF. Os clubes não têm participação e jogador nem se fala, né? Então, as únicas pessoas que votam são os presidentes das federações estaduais. E me parece que a CBF não se importa muito com o resultado do futebol, mas é uma instituição que mexe muito com a política envolvendo o jogo. Então, às vezes, qual é o motivo de se colocar um jogo em Cuiabá, de se colocar um jogo na Arena Pantanal no verão, né, onde você tem uma temperatura muito alta, o gramado ruim? É evidente que é muito importante que o futebol rode aí todo o país, que todo mundo tenha acesso à seleção brasileira. No entanto, a gente vê que não existe um preparo de logística mesmo, se pensando no bom futebol. Então, o gramado ali da Arena Pantanal não estava nas melhores condições, era evidente, a gente via isso. Um calor muito forte, né, o que atrapalhou o desempenho ali dos jogadores, né? Eu repito que isso não é justificativa para o mau resultado e para o empate com a Venezuela. O Brasil ficou sim devendo, mas tudo isso atrapalha. Outro fator aí que a gente pode levar em consideração, o Neymar, né? Quando ele estava saindo ali do jogo, ele levou uma pipocada, né? Um saco de pipoca sobre a cabeça ali, que o jogador arremessou, e o Neymar ficou muito bravo com a situação, não aceitou muito bem a situação, reclamou e teve que ser conduzido ali
pelos outros colegas ali para dentro do vestiário para evitar a confusão. E depois na coletiva o Diniz foi dando uma lição, falando que isso é errado e etc. Então, mais uma vez, essa reflexão, até quando vai ficar o Neymar na seleção, até quando vai jogar a seleção dependendo do Neymar. O Fernando Diniz tirou a braçadeira de capitão do Neymar, quem está jogando de capitão é o Casemiro, mas fica uma dependência muito grande ainda do Neymar e a seleção muito em cima dele. Será que é o momento certo de encerrar esse ciclo com o Neymar e de começar um ciclo novo? A verdade é que o Brasil ainda não se encontrou nessas eliminatórias, não se encontrou nos últimos anos e precisa pensar o seu jeito de jogar futebol, como vai conduzir a seleção. E durante muito tempo o Brasil ficou jogando daquela maneira, né, de forma defensiva. Eu já falei até aqui em outros vídeos, desde 94 me lembro do Brasil jogando dessa maneira, né, se a gente for acompanhar aí historicamente. E vou dizer, às vezes parece que desaprendeu, né, a jogar o futebol brasileiro, né? Então a gente joga um futebol que não é nosso e quando a gente vai jogar o futebol que é nosso, com a atuação com o Diniz, a gente se sente muito exposto defensivamente, como foi no jogo contra com a Venezuela. Cria chance, mas não define, né? O Brasil de outrora, que a gente via jogando aí com vários atacantes, vou pensar na época aí do Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, era um time que talvez jogava um pouco mais exposto, mas tinha ali volantes de muita qualidade, que eram firmes na marcação, e quando a seleção subia no ataque, eles com certeza finalizavam em gols, então faziam vários gols. Agora a gente tem esse problema, os jogadores não estão fazendo gols, né? O Neymar fez gol de pênalti, mas há muitos jogos aí que o Neymar não faz aquela partidaça, desencanta. Ele fez os gols ali contra a Bolívia, mas já são aí 2 jogos sem marcar. E o próximo desafio do Brasil vai ser contra o Uruguai. Vai ser um jogo mais duro em Montevidéu. E aí, novamente, o Brasil vai ter uma chance de tentar passar uma imagem melhor do que foi essa apresentação aí diante da Venezuela. Então é isso aí, pessoal. Minhas impressões sobre esse jogo. Brasil 1, Venezuela 1. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.